Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do curso Montagem e Manutenção de Computadores. Meu nome é Pedro Henrique e nessa aula iremos apresentar como funciona um computador. Um computador é uma máquina desenvolvida para efetuar o processamento dos dados que são inseridos dentro dele e retornar as informações originadas de uma forma que seja compreendida pelos seus usuários. Basicamente, o processamento dos dados dentro de um computador, ele é feito através de 4 etapas básicas. Temos o processamento, a entrada, a saída e o armazenamento. O processamento ele é feito pela Unidade Central de Processamento, a CPU. Ela basicamente executa as instruções do computador, fazendo uma analogia, ela seria o cérebro do computador. Para que seja feito todo o processamento, nós precisamos de entrar com os dados. E aí que entra os dispositivos de entrada, a entrada do computador. É nela que estão todos os dispositivos de entrada, por exemplo, o mouse ou o teclado. É através deles que são inseridos comandos que serão recebidos pelo processador. O processador irá interpretar estes comandos, processá-los e vai retornar a informação. E aí é que entra os dispositivos de saída, a saída. Ela que irá disponibilizar os dados processados de forma que nós conseguimos entendê-los, uma vez que tudo que é realizado dentro do computador é feito através de um sistema de numeração posicional, o sistema binário, composto de 0 e 1. Além da entrada e da saída, nós temos o armazenamento. Existem dois tipos de armazenamento dentro do computador. O armazenamento permanente, onde todos os arquivos do computador são salvos. Nós podemos dizer também que esse armazenamento chama armazenamento secundário. Ali está o seu sistema operacional, as suas fotos, os programas instalados dentro do computador, as músicas, entre vários outros tipos de documentos. Além do armazenamento permanente, nós temos o armazenamento temporário, que chamamos de memória RAM. É aqui que os dados e programas eles são alocados momentaneamente, quando estão sendo acessados e utilizados pelos usuários. Vamos falar especificadamente e com mais detalhes de cada um desses processos. Primeiro nós temos a entrada de dados, que, como eu falei, são os dispositivos de entrada. São aparelhos que vão ajudar o computador a obter dados do usuário e inseri-los no sistema de computação. Eles são capazes apenas de enviar dados e não receber. Por exemplo, quando a gente digita um texto, clica numa tecla no teclado, ele irá captar a informação que queremos passar e mandar para o computador de modo que a gente consiga ver este texto. Vamos ver alguns exemplos de dispositivos de entrada. Nós temos o teclado, o driver de CD e DVD, a própria tela, nós temos o pendrive, nós temos um scanner, nós temos o joystick, o mouse e a mesa digitalizadora. Neste caso aqui, eu apresentei dois dispositivos que podem ser tanto dispositivos de entrada quanto de saída, que é o pendrive e também a tela de touchscreen. Estes dois possuem a mesma função de entrar com dados e sair com os dados. Logo após a entrada, é realizado o processamento. É aqui que o processador entra. Ele irá efetuar o processamento de acordo com a ação que o usuário fizer no computador. E a partir deste processamento, ele irá retornar uma informação, gerando uma saída. Os dispositivos de saída, eles desempenham um papel significativo na informação, transformando os dados que estão no computador
em uma linguagem que nós conseguimos entender. Por exemplo, sempre que tocamos uma música no computador, ele processa o arquivo e faz com que o som saia pelos alto-falantes. Assim, podemos ouvir. Outro exemplo é o uso da impressora, que é capaz de transformar um arquivo digital em algo físico. Vamos ver exemplos de alguns dispositivos de saída. Nós temos a impressora, a caixa de som e o próprio monitor. E por fim, nós temos os armazenamentos temporários e permanente. No armazenamento temporário, os dados são armazenados, gravados de forma temporária. Ou seja, quando o computador é desligado, todos os dados que estão armazenados ali, eles serão apagados. Um exemplo disso é a memória RAM. Já os armazenamentos permanente, como o próprio nome já diz, os dados são armazenados de forma permanente. Ou seja, mesmo quando nós desligamos o computador, estes dados não são perdidos ou apagados. Eles serão apagados somente se o próprio usuário apagar. Um exemplo de memória de armazenamento permanente é o disco rígido, em inglês hard disk, HD. Agora que vimos basicamente como o processamento de um computador funciona, vamos ilustrar como todo este processamento é feito. O computador ele é composto por uma série de circuitos integrados e outros componentes relacionados que possibilitam a execução de uma variedade de sequências ou rotinas de instruções indicadas pelo usuário. Essas sequências são sistematizadas em função de uma grande variedade de aplicações práticas e determinadas, o que nós chamamos de programação. Para ilustrar o funcionamento, vamos usar alguns dos componentes principais para o funcionamento do computador. Vamos começar aqui com a placa-mãe. A placa-mãe ela é responsável por unir todos os componentes do computador, permitindo que eles funcionem de forma organizada. Sua peça dispõe de vários caminhos e redes que permitem a troca de informação entre todos os dispositivos conectados nela. O processador, as memórias, os sistemas de armazenamento, a placa de rede, entre outros dispositivos. Nós podemos considerar a placa-mãe como se fosse o corpo do computador. Juntamente com a placa-mãe, nós temos o processador, o nosso CPU. O processador é a unidade central de processamento. Como falei anteriormente, ele funciona como o cérebro do computador, pois ele interage e faz as conexões necessárias entre todos os programas instalados. Ele também interpreta as informações enviadas pelos programas, realiza diversas operações, inclusive gerando a interface que nós interagimos quando usamos o computador. Para o funcionamento de um computador, também é necessário o HD, o disco rígido. Como já vimos, o HD é um componente do computador que tem a finalidade de armazenar dados. Isso quer dizer que, independente se ele está desligado ou não, as informações contidas nele permanecem armazenadas para a utilização. É dentro do HD que todos os arquivos do computador são salvos, inclusive o sistema operacional. No HD é salvo as suas fotos, as músicas, os softwares, arquivos de texto, entre outras coisas. Além disso, é necessário também a memória RAM, responsável pelo armazenamento temporário de dados. É necessário o chip 7 Ponte-Sul, que é responsável pelos componentes lentos do computador, os dispositivos de entrada e saída, o que inclui os discos rígidos, as portas USB paralela e a porta PS2, aquela utilizada em teclados e mouses antigos, os slots PCI e ISA,
É um padrão da IBM que hoje está em desuso, a gente só vai encontrar em computadores um pouco mais antigos. O chipset Ponte-Sul, ele é auxiliar e não é obrigatório. Muitas placas-mãe não possuem esse chip. Aí no chipset Ponte-Sul, nós temos o chipset Ponto-Norte, que é responsável por controlar todos os componentes rápidos do computador, como o processador, a placa de vídeo e a memória RAM, fazendo com que eles solicitem informações do disco rígido, as carregue na memória e divida o que será processado entre a CPU e a placa de vídeo, determinando qual será o desempenho final do computador. Outro componente muito importante da placa-mãe é a BIOS, Basic Input Output System, ou, traduzindo para o português, Sistema Básico de Entrada e Saída. A BIOS é um software incorporado em um pequeno chip de memória na placa-mãe. Esse chip é chamado de CMOS. Ele atua como uma interface entre o hardware do computador e o sistema operacional, permitindo que o software controle o hardware. A BIOS contém várias instruções que o computador usa para realizar instruções básicas. Por exemplo, inicializar o computador a partir de um disco rígido. Antes de explicar o funcionamento do computador, vamos adicionar um mouse. Este vai ser conectado pela porta USB do computador. E também vamos adicionar um monitor, que será conectado através da placa de vídeo onboard. Quando nós ligamos o computador, um pulso elétrico é enviado para a BIOS, que irá realizar um processo que chamamos de POST. Esse processo irá identificar e verificar se algum dos componentes conectados à placa-mãe está com defeito. A BIOS também irá identificar as informações salvas no CMOS. Por exemplo, os parâmetros de configuração da placa-mãe, qual unidade será carregada primeiro, e também irá checar o relógio interno do computador. Assim que a BIOS confirmar que tudo está ok, ela irá carregar o boot, inicializando o sistema operacional. Toda essa comunicação feita pela placa-mãe e os componentes conectados a ela é feita através de pulsos, o que chamamos de códigos binários, ou seja, 0 e 1, ligado ou desligado. Cada comando possui uma sequência, um código de 0 e 1. Por exemplo, se nós digitarmos Instituto Federal, o computador interpretará este texto em uma linguagem binária, como essa aí que você está vendo na tela. Ao localizar o local que será realizado o boot, o computador começa a carregar os arquivos do sistema operacional. A BIOS recebe o sinal que o computador foi ligado e que o sistema operacional precisa ser inicializado. A BIOS passa este sinal para o chipset Ponte-Sul, que passa pelo chipset Ponte-Norte, que encaminha para o processador. O processador entende e processa esse comando e volta este comando para o chipset Ponte-Norte, que passa pelo chipset Ponte-Sul e começa então a copiar os arquivos do sistema operacional para dentro da memória RAM. Estes arquivos, eles não são tirados do HD e colocados na memória RAM. O computador, ele faz uma cópia deles, para que o acesso e a leitura destes arquivos seja feito mais rapidamente. O interessante é que a cópia desses arquivos não precisa percorrer todo aquele caminho que eu mostrei dos chipsets. A placa-mãe, ela é responsável por encurtar esse caminho. Olhando na imagem, nós conseguimos ver que o caminho é mais curto e ganhamos velocidade.
Mas na prática, isso não faz muito sentido, porque o circuito eletrônico não existe muito isso de distância, porque a velocidade em que os dados eles são passados dentro da placa-mãe é imperceptível para nós. Aqui, na realidade, teremos uma diminuição de trabalho dos chipset ponte norte e ponte sul, e até mesmo do próprio processador. À medida que os arquivos vão sendo copiados dentro da memória RAM, ela vai enchendo, vai preenchendo o seu espaço. Caso esses arquivos, ao invés de serem copiados, como eu falei, eles fossem transferidos, eu tirasse ele do HD e passasse eles para a memória, poderia, por exemplo, ao ter uma queda de energia, todos os arquivos que eu transferi para a memória RAM seriam perdidos. Até mesmo os arquivos do sistema operacional seriam perdidos. Ao realizar uma cópia desses arquivos para a memória RAM, no máximo que pode acontecer é que algum desses arquivos eles serão corrompidos dentro do HD. Mas geralmente o próprio sistema ele vai se encarregar de corrigir estes arquivos. Caso o sistema operacional não consiga corrigir, nós podemos usar um comando checkdisk, que irá corrigir esses arquivos corrompidos. E por que, ao abrir um sistema operacional, o Windows, por exemplo, é feito primeiramente um processo de carregamento? É exatamente porque não podemos acessar diretamente os arquivos no HD, pois a velocidade de leitura do HD é menor que a velocidade de leitura da memória RAM. Enquanto nós temos, por exemplo, no HD 600 megas por segundo, nós podemos ter, por exemplo, na memória RAM 24.000 megas por segundo de transferência de dados. Isso é uma diferença muito grande. Mas não é só isso que impede os arquivos de serem acessados diretamente do HD. A maneira com que os arquivos são posicionados na memória também influencia nesse processo, pois esses arquivos são armazenados de forma aleatória, ou seja, o processador ele não precisa acessar um arquivo para então acessar outro arquivo. Ele pode acessar um determinado arquivo diretamente. Já no HD, é necessário fazer todo esse processo, acessar um arquivo para que depois acesse outro arquivo. Isso faz com que a memória RAM trabalhe sincronizada com o chipset. Muito bem, o arquivo do sistema operacional ele foi carregado e aí nós conseguimos entrar no Windows. Agora, para ilustrar outros processos realizados e como eles são feitos, vamos supor que vamos abrir uma foto dentro do nosso computador e ver como essa transmissão é feita. Ao clicarmos com o mouse, o comando é encaminhado através das vias de comunicação, no caso aqui passando pela porta USB do computador, passa então pelo chipset e chega ao processador. Assim que chega no processador, ele vai interpretar o comando, verificando se o dado que ele recebeu é falso ou verdadeiro. Mas como assim o processador verifica se é falso ou verdadeiro? Sim, isso pode acontecer porque se você caso clicou em algum lugar que não executará um comando, clicar num espaço vazio dentro da sua área de trabalho, ele vai entender que este dado é falso. Então ele não vai processar nada, pois este comando não vai retornar nenhuma informação, nenhum resultado. Mas vamos lá. Solicitamos então que a foto ela fosse aberta. O comando vai vir pelo mouse, passar pelo chipset, vai para o processador. O processador ele vai interpretar e entender o comando e vai enviar o comando para o HD, passando primeiramente pela chipset ponte norte e pelo chipset ponte sul.
quando a placa-mãe tem o chipset ponto sul. O HD ele vai encontrar o arquivo da foto e este arquivo vai ser copiado para dentro da memória RAM, ocupando mais espaço dentro dela. Então, a memória aloca a foto no espaço destinado à placa de vídeo e a foto é apresentada no monitor, caso você esteja usando um computador com a placa de vídeo onboard. Nós vamos ver isso mais para frente, o que seria essa tal de placa onboard. É importante dizer que não é o arquivo que vai para o processador. O processador ele somente recebe as instruções. Por exemplo, se você quiser editar um texto, primeiramente é aberto o programa que iremos utilizar para editar este texto. Então, ao clicar em uma tecla do teclado, o processador vai receber este comando, enviar para o programa que irá apresentar a informação no monitor e quando clicarmos no botão salvar, este documento será enviado para o HD com as alterações que foram realizadas, substituindo então o arquivo antigo. Esse processo acontece com qualquer ação, comando que fazemos dentro do computador. Por exemplo, se nós formos escutar uma música, todo este processo que eu ilustrei vai ser feito. Se nós quisermos jogar um jogo, abrir uma pasta dentro do computador, será feito o mesmo processo. Tudo é enviado através de pulsos elétricos, passando pelo chip 7.norte e pelo chip 7.sul, quando a placa-mãe tem o chip 7.sul e o comando ele é interpretado e executado pelo processador, retornando assim o resultado. E aí, nós vamos ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Um muito obrigado e até a nossa próxima aula.